porque vocês estão no café. De 100, né? E a gente sempre traz aí palestras para a gente estar discutindo temas relevantes na área de ciência. Então fiquem atentos, né? Em geral ele acontece na terça-feira. Hoje a gente pediu, por causa do tema, para antecipar isso, para colocar numa quinta-feira. Então hoje a gente tem o prazer aí, eu vou anunciar daqui a pouquinho quem é que vai estar dando essa palestra aqui para a gente, né? Mas eu só quero que vocês fiquem atentos aí, que os temas são diversos, né? Então está vindo aí gente para discutir sobre inteligência artificial, gente para discutir sobre vacina, né? Gente para discutir sobre Oppenheimer e a bomba atômica. Então aguardem aí, não necessariamente nessa sequência. Também para discutir artigos publicados em revistas de altíssimo parâmetro, fator de impacto, né? Como por exemplo na Science. Então na terça-feira nós temos também uma apresentação aí no Café com Ciência, né? De um pesquisador aqui da UFG que teve uma publicação importante aí na Science em 2023, ano passado. Ele vai estar aqui, então, na terça, fiquem atentos a isso. E hoje a gente trouxe aqui um pesquisador importante aqui do Instituto de Física da UFG, esse é o professor Sebastião Mendanha. O professor Sebastião Mendanha, ele fez a graduação, o mestrado e o doutorado aqui no Instituto de Física da UFG, mas durante o doutorado ele saiu para um doutorado sanduíche, na Universidade do País Basco, lá na Espanha, né? Então ele teve esse tempo aí também, esse tipo de treinamento, né? Ele vem atuando aí em diversas pesquisas na área de nanotecnologia farmacêutica e biofísica, né? Ele tem mais de 700 citações, fator H17, mais de 35 publicações, né? Em periódicos internacionais. Então ele é um jovem pesquisador, né? Ele é bolsista do CNPq já, bolsista nível E, né? Então está aí fazendo muita coisa na área de pesquisa em nanotecnologia farmacêutica, como eu falei, biofísica, né? E ele é atualmente o coordenador de pesquisa do Instituto de Física da UFG. Aqui nós temos 2 coordenadores, bem claros. Aqui tem um coordenador de pós-graduação, o professor Lucas, que está ali, e tem um coordenador de pesquisa, né, que é o professor Sebastião. E aí nós decidimos, conversando com ele, nós pedimos para ele que conversasse aqui com vocês um pouquinho sobre o tema, né, que é a iniciação científica. Então, agradeço demais ele estar aqui. Lembrando que o Café com Ciência tem o seguinte formato, para quem não conhece, são sempre em torno de 30 minutos de apresentação, 30 minutos de discussão. A nossa ideia é que vocês perguntem muito. Então, saibam que a ideia é que vocês estejam perguntando mesmo, interagindo bastante. E o café, é claro, é grátis aqui. Professor Sebastião, muito obrigado. Então, vou começar agradecendo aqui o professor Anderson, o pessoal a equipe que organiza o Café com Ciência. Essa é, se eu não me engano, a 3ª vez que eu estou aqui com vocês, mas dessa vez não propriamente para falar sobre as minhas linhas de pesquisa, né, mas na condição de coordenador de pesquisa, falar sobre o programa de iniciação à pesquisa, num momento muito propício para a gente, porque na janela temporal de todo o processo desses editais, como eu vou mostrar para vocês aqui, do programa de iniciação à pesquisa, a gente está justamente naquela parte do processo onde os estudantes precisam entrar em contato com os possíveis orientadores. Então, usar esse espaço aqui do Café com Ciência para poder falar com vocês é bastante importante para a gente, certo? Então, vou tentar ser bastante breve aqui, até para a gente poder tirar a maioria das dúvidas que possam acontecer. E essa palestra ela tem esse título assim, de o PIP, né, o Programa de Iniciação à Pesquisa, no Instituto de Física. É claro, esse programa é um programa da UFG como um todo, mas aqui no Instituto de Física, como e por que você deve participar. Eu vou começar, na verdade, invertendo, né? Vou dizer para vocês, primeiro, o que é Programa de Iniciação à Pesquisa, o que isso significa. Essa, na verdade, ela é uma iniciativa da UFG. Esse programa ele já teve vários nomes no passado, mas agora ele está nesse formato de iniciação à pesquisa,
e ele foi desmembrado. Então, antes ele acontecia de uma maneira de um único chamamento, um único edital de chamamento, e agora a gente tem uma maneira de 2 editais. Isso é muito importante, tanto para os estudantes como para os orientadores estarem bem atentos. Okay? Então, esse programa ele é a ferramenta que a UFG usa para desenvolver nos estudantes de graduação esse primeiro contato com a pesquisa científica, seja ela de caráter básico ou seja ela com os fins tecnológicos. Ok? Então, todo estudante de graduação que já deseja ter esse primeiro contato, ele, para ter algum tipo de certificação oficial da UFG, ele necessariamente precisa estar inscrito e cumprir as obrigações para com o programa de iniciação à pesquisa. A pró-reitoria responsável por esse programa é a PRPI, certo? E eles têm uma maneira bastante organizada de lidar com esse processo. Então, eu vou, ao longo da apresentação, mostrar como o processo acontece e o que vocês precisam fazer para participar dele. Então, vou inverter o título da palestra e vou começar não dizendo como você faz para participar, mas vou tentar motivar vocês para por que você deveria participar do programa de iniciação à pesquisa. Então, a maioria de vocês chegou aqui na universidade. A universidade, a partir desse momento, ela pode ser um novo mundo para você, né? Geralmente é um novo mundo para o estudante que está chegando. E essa aqui, esse aqui é uma representação, né? Um mapa mundi do ponto de vista territorial, certo? Como é que o mundo ele é distribuído. Então, isso aqui todo mundo conhece, mas a partir do momento que você chega aqui, o seu mundo se altera. Então, a gente pode ter várias representações disso aí. Uma delas se a gente representar, então, esse mapa de acordo com os vencedores da Copa do Mundo, de 1930 até 2018, aquela representação anterior que eu mostrei para vocês, ela ficaria alterada dessa forma. Então, vocês percebam que o mundo é praticamente, desse ponto de vista, Europa e América do Sul. Certo? E aí você percebe também que o Brasil tem uma participação extremamente significativa nessa distribuição, nessa maneira de enxergar o mundo. Certo? É claro que não é a maneira que a gente quer discutir aqui agora, mas é uma forma de enxergar tudo isso. Daí, se a gente faz também uma representação desse mapa de acordo com o uso de internet, você percebe que o mapa se altera um pouco, né? A Ásia ganha ainda mais proporção, a África sofre uma diminuição muito grande, e o Brasil aparece de novo aqui, né, junto com a América do Sul, com uma representatividade bastante considerável, certo? Então, é uma outra maneira de enxergar todo esse processo. Agora, se eu busco uma representação de acordo com a produção científica, a história começa a ficar um pouco em desvantagem para o Brasil, né? Você perceba que aí, de novo, agora a Europa ganha bastante relevância, Estados Unidos também, a Ásia já aparece aqui, né, com participação Índia e China, e a América do Sul começa a se encolher bastante, e o Brasil também. Então, se a gente está buscando uma representação de produção científica, ao contrário do que a gente tinha para vencedores da Copa do Mundo, você percebe que a participação do Brasil começa a diminuir bastante. E aí, finalmente, se a gente busca uma representação de vencedores do Nobel de Física, a gente simplesmente desaparece do mapa. Então, você perceba que aí o mundo passa a ser praticamente a Europa e Estados Unidos novamente. E essa é uma realidade que a gente precisa mudar. Certo? Só que para chegar aqui, a ser laureado com o Nobel de Física, a gente precisa de muito e muito investimento em pesquisa. E mais do que isso, não adianta nada a gente investir um monte em pesquisa se a gente não tiver os agentes dessa pesquisa. E esses agentes precisam ser muito bem treinados. E o treinamento deles começa agora, começa nesse momento da graduação,
começa justamente com o que o programa de iniciação à pesquisa tem como foco, que é dar esse primeiro contato para que os estudantes de graduação possam encontrar ali as suas aptidões no mundo da pesquisa científica e tecnológica e, a partir daí, terem bases sólidas para, quem sabe, um dia chegar, né, na premiação máxima dessa área, que é chegar a ganhar um prêmio Nobel, certo? Então, eu acho que pode ser que isso seja um bom argumento, né, para você querer participar do PIP. Mas, assim, com argumentos mais pedestres, né? Então, assim, de acordo com a Unesco, a gente pode pensar em como é que a gente define uma sociedade realmente desenvolvida. E aí a Unesco tem uma definição muito bacana, na minha opinião, sobre isso, que é o seguinte: ela diz que o desenvolvimento de uma sociedade, a gente pode medir ele quase que exclusivamente com 3 parâmetros, que é a capacidade de geração de conhecimento, isso a gente chama de pesquisa, a capacidade que a gente tem de disseminar esse conhecimento, que é o que a gente chama de ensino, e a capacidade que a gente tem de utilizá-lo, que é o que a gente chama de extensão, certo? E, no fundo, vocês podem acreditar em mim que essa é a verdadeira diferença entre viver em uma sociedade desenvolvida e viver em uma sociedade que não é desenvolvida. Então, se você não está pensando em ganhar o prêmio Nobel, mas se você quer melhorar a sociedade onde você vive, você pode acreditar em mim também que você precisa participar desse processo de desenvolvimento e produção de conhecimento. E isso você vai fazer fazendo parte desse mundo científico. E se a gente pensa nisso, a gente precisa fazer uma pergunta de qual é o papel da universidade nesse processo todo. Afinal de contas, por que a gente diz que a gente está na Universidade Federal de Goiás? E a gente não está no Centro Universitário de Goiás? Ou na Faculdade de Goiás? A gente só é universidade porque a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E principalmente porque a gente tem como responsabilidade gerar conhecimento científico. E esse conhecimento, pelas vias que a nossa sociedade adotou, ele é produzido quase que única e exclusivamente nas universidades públicas. Então, são as pessoas que estão aqui, isso inclui todos vocês, estudantes, que são os responsáveis por produzir esse conhecimento científico, certo? Seja ele a nível de graduação, seja ele a nível de pós-graduação. É claro que essas coisas não se separam, pode haver aí visões diferentes de quem alimenta quem, isso é uma outra discussão, mas a questão é que ela precisa acontecer. É a nossa responsabilidade, principalmente se a gente quer uma sociedade mais justa e mais desenvolvida. Então, você que está sentado aí, você que é estudante de graduação, você também precisa trazer essa responsabilidade para você e participar desse processo. E nesse processo de produção de conhecimento, e é isso que faz da gente universidade, a gente não fica aqui repetindo única e exclusivamente o que está escrito nos livros, muito pelo contrário, a gente está gerando conhecimento que ainda nem deu tempo de ser escrito nos livros, certo? E é isso que faz com que a gente consiga formar recursos humanos de alto nível. É isso que diferencia o estudante que participou de uma universidade de um estudante que participou de um centro universitário ou de uma mera faculdade, certo? É essa ação e participação do conhecimento científico de vanguarda, aquele que está acontecendo e sendo desenvolvido nesse momento, ok? Então, um instrumento que a universidade usa é a iniciação científica e tecnológica. Okay? E isso tem um foco principal nos estudantes de graduação. Então, esse é um mecanismo institucional que você deve buscar para participar dessa produção. E aí, é claro, né? Se eu estou dizendo aqui que esses são os motivos para você participar, todos esses motivos são quase que filosóficos, né? E éticos e morais. Mas eu tentei aqui dar para você também
um motivo um pouco mais palpável. Okay? Então, imagine que você seja um estudante, né, como a gente está falando único e exclusivamente aqui do Instituto de Física, né? Então, que você seja estudante de das variações dos nossos cursos de graduação. É claro que se você faz graduação em outros institutos e quer participar aqui também do PIP via Instituto de Física, você está convidado, você pode fazer, você vai descobrir como fazer isso daqui a pouco. Mas se você é um desses estudantes, pensando aqui nos nossos cursos de graduação, se você é um estudante de bacharelado em Física, o que você vai desenvolver na sua iniciação científica e tecnológica, ela vai consolidar as suas bases teóricas e práticas e vai te deixar muito melhor preparado para fazer um curso de pós-graduação. Certo? Então, você vai chegar ali no seu curso de mestrado, no seu curso de doutoramento, muito adiantado em relação a um estudante que nunca participou desse processo. Okay? Se você está lá fazendo o seu curso de licenciatura, às vezes os estudantes me perguntam, falam assim, professor, mas eu faço licenciatura, eu posso participar do PIP? Você não só pode, como você deve. E por um motivo muito especial, já que é você que, via de regra, estudante de licenciatura, que vai trabalhar com a difusão do conhecimento para os alunos ali do ensino fundamental e médio, que são os estudantes que vão alimentar os cursos da graduação aqui, você precisa ter contato com a iniciação científica e tecnológica para facilitar a transposição desse conhecimento lá na sala de aula, certo? Então, você pode ter certeza que esse processo vai ficar muito otimizado se você participa desse programa. Se você é estudante dos nossos cursos que tem foco em mercado, né? Seja engenharia física, seja física médica, todas as técnicas teóricas e experimentais que você vai desenvolver participando da iniciação científica e tecnológica, você pode ter certeza que você vai utilizar nas suas futuras áreas de atuação, certo? E, além disso, uma coisa muito importante é que, se você participou do PIP, com certeza você vai ter vantagem, tanto nas provas de residência, quanto de concurso, quanto de estágio. Então, recentemente eu tive lá no Hospital Araújo Jorge, que acabou de abrir um convênio, né, para que os nossos estudantes aqui da Física Médica façam estágio lá, certo? E uma imposição que eles colocaram é que eles só aceitam inscrições de estudantes que passaram pelo programa de iniciação científica. Então, os estudantes que não têm iniciação científica, eles nem vão considerar as inscrições para o estágio lá no Araújo Jorge. Então, isso é uma coisa que está acontecendo lá, mas que provavelmente vai acontecer em todas as outras áreas, porque o motivo é muito óbvio, né? O estudante que vem da iniciação científica e tecnológica, ele vem mais preparado, ele já está treinado a resolver problemas, então o desempenho dele é superior ao de um outro estudante. Certo? E aí, se você tem, então, essa visão de fazer ciência, você passa a entender como é que esse processo acontece, e você toma domínio disso para si, você consegue debater isso na sociedade, você entende a importância que tem, e você passa a defender as coisas que são mais importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, é extremamente desejável, né, o sonho, né, da PRPI e de todo mundo que está vinculado com o PIP, é que todo estudante estivesse vinculado ao PIP de alguma maneira, certo? Então, vamos trabalhar para que isso possa acontecer. E aí, agora sim, como é que você faz para participar do PIP? Então, existem algumas regras, certo? O PIP, na verdade, ele tem duas modalidades, o que eles chamam de iniciação científica e a outra modalidade que eles chamam de iniciação tecnológica. O limiar entre os dois é muito tênue. A verdade é que um tem projetos virtualmente voltados mais para uma pesquisa básica e outros para uma pesquisa com fim tecnológico mais visível.
Mas, na prática, o importante é você participar, seja de um, seja de outro, e para onde você vai, na verdade, tem muito mais a ver com o projeto que você combinar com o seu orientador, qual que é o tom que ele tem, né? Qual que é a finalidade que ele tem. Mas o programa é um programa como um todo, ok? Então, ele tem essas duas modalidades, e para você poder participar, são esses 4 critérios aqui a princípio. Você precisa ter uma matrícula ativa na UFG. Então, você fala assim, nossa, mas aí eu tenho o meu irmão estuda ali numa outra universidade qualquer, mas aí ele vem aqui de vez em quando, e ele gosta muito da UFG, e ele quer participar do PIP, porque ele, lá onde ele estuda não tem. Infelizmente, não pode, certo? Para você participar do PIP, você precisa ter uma matrícula ativa, ok? Tem que ser estudante da UFG. Você tem que ter um currículo cadastrado na plataforma Lattes, ok? Você não pode ter parentesco com o orientador que você escolher até o 3º grau, certo? E esse é um motivo porque depois a gente tem, né, uma remuneração financeira associada, e isso é para evitar que as pessoas sejam privilegiadas ou sejam lesadas de alguma forma, ok? E você precisa estar adimplente com o PIP-UFG. O que significa? Significa que, se você vai participar pela primeira vez, você já está tudo ok, você já está adimplente. Se você vai participar pela segunda vez, aí você tem que ter cumprido todas as responsabilidades do processo anterior que você participou. Se você ficou devendo alguma coisa, você automaticamente não é elegível para continuar fazendo parte do processo. Então, você tem que correr, se der tempo, né? Ir lá, ficar adimplente de novo para poder participar. E aí, isso por quê? Porque existem alguns deveres relacionados a você, discente, que quer participar do PIP. Quais são eles? Você precisa se dedicar, no mínimo, 20 horas semanais ao desenvolvimento do seu projeto. Isso é o que está lá escrito no edital, certo? Se você vai se dedicar mais, aí é um contrato seu com o seu orientador. Mas o mínimo que o edital exige são essas 20 horas. Significa o quê? Significa que se você começa a participar, e aí de repente você não dá mais bola para isso, e não está cumprindo o contrato que você fez com o seu orientador, ele pode chegar lá, informar a PRPI e dizer, olha, o meu estudante não está se dedicando o mínimo de horas. E aí você vai ser automaticamente excluído do PIP. Certo? Não vai receber o seu certificado, e aí essas coisas vão acontecer. Ok? Mas você precisa fazer o seu relatório parcial e o seu relatório final. O programa do PIP, ele funciona de maneira anual. Então, você faz um contrato de 12 meses de execução. Você vai executar um projeto de pesquisa que tem um cronograma de 12 meses, certo? Quando der 6 meses dessa execução, você vai ter que fazer um relatório parcial para a PRPI saber, olha, está tudo ok, está desenvolvendo um projeto bacana, não tem nenhum problema. E aí, lá no final, você precisa fazer um relatório completo sobre tudo, sobre o andamento da pesquisa que você desenvolveu, ok? Para quem está participando já do PIP, a gente está justamente agora no período de fazer o relatório parcial, que vai até o final de março, né? Até dia 31 de março aqui. As pessoas que já estão participando têm que enviar pelo SIGA o relatório parcial. Você também precisa participar do seminário de iniciação científica e tecnológica da UFG, que, via de regra, acontece durante a realização do Compex. Então, você precisa ir lá no Compex e apresentar os resultados do seu projeto de iniciação à pesquisa científica e tecnológica. E você precisa também participar dos encontros do programa Diálogos em Pesquisa e Inovação. Esse é um programa desenvolvido pela PRPI, e ele tem uma série de seminários muito interessantes que vão de encontro aos interesses dos estudantes de graduação, principalmente daqueles que estão participando do PIP. Certo? Muitas dicas, temas bem relevantes, e aí eles acontecem de maneira programada durante esse ano.
Então, nesse ciclo anual, você vai precisar participar de pelo menos 4. Eles não são muitos assim, então você precisa ficar bem antenado para que durante aquele ano de execução você consiga participar dos 4, certo? E, como eu disse para vocês, existe uma remuneração financeira. Então, ela acaba sendo uma remuneração que não é para todos os estudantes, certo? A gente não tem essa remuneração disponível para todo mundo que participa do PIP, mas para aqueles que forem selecionados, essa remuneração é de R$700 mensais, certo? Então, é o que a gente chama bolsa de iniciação, né? Bolsa de C ou de IT, que são R$700 mensais. Então, você vai receber isso aí por 12 meses, ok? E aí, a gente já está, e por isso tão importante falar no Café com Ciência aqui nesse momento, a gente já está com o edital de participação do PIP ativo, certo? E aí, você precisa encontrar um orientador, conversar com esse orientador, e aí esse orientador, junto com você, vai escrever um plano de trabalho, e esse plano de trabalho vai ter contido nele aí o passo a passo de tudo que você vai fazer no seu projeto por esses próximos 12 meses. Esse plano ele tem que ser encaminhado à pró-reitoria, ele vai ser avaliado, vai ver se está tudo ok com ele, e uma vez que ele ganhar o aval, que ele estiver tudo ok com ele, aí o seu orientador vai poder pedir uma cota de bolsa associada àquele plano de trabalho. E aí ele vai concorrer com os pares, né, com os outros professores aqui da UFG. Se a pontuação dele for bacana, ele é contemplado com a bolsa. Se não for, infelizmente, ele não vai ser contemplado com a bolsa. Isso não quer dizer que o plano foi descartado. O plano continua e você pode continuar participando do PIP. Só que você não vai receber aqueles R$700 mensais, mas você vai continuar trabalhando no PIP durante esse ano e aí você ganha o certificado lá no final do ano e mais toda a experiência que você desenvolver. Então, nesse momento, você que quer participar, você estudante que quer participar do PIP, o seu papel é encontre um orientador. Certo? Não tá. Tá com bug. E aí, então, dito isso, se a sua responsabilidade agora é encontrar um orientador, isso leva a gente para a pergunta: como é que eu encontro o meu orientador? Certo? Então, os orientadores de vocês podem ser os professores aqui do Instituto de Física e os técnicos administrativos ou os técnicos que dão apoio aos laboratórios, mas os técnicos precisam ter nível doutorado, certo? Se for um técnico que não tem nível doutorado, infelizmente ele não pode orientar no PIP, certo? Então vocês busquem essas pessoas. Aí, aqui no IF, a gente tem o nosso programa de pós-graduação, certo? Então eu vou falar com vocês, aqui vou apresentar de maneira um pouco mais detalhada, sobre os possíveis orientadores que estão vinculados ao nosso programa de pós-graduação. Por quê? Porque essa é a informação que está disponível para todos vocês lá no site do Instituto de Física, e eu vou mostrar aqui como você encontra essa informação. Mas aí, se você tem afinidade, se você acha que... Primeiro de tudo, aliás, se você não tem noção de qual é a linha de pesquisa que você quer trabalhar, faz assim, vai lá no site do Instituto de Física, eu vou mostrar aqui como faz, procura sobre as linhas de pesquisa que existem. E aí você lê essa descrição aqui, e aí vê se aquilo te agrada. Uma vez que aquilo te agradou, você vai lá, tem lá junto na descrição, quem são os professores que trabalham relacionados com essa linha. Aí você vai lá, tem o e-mail dele também, tem a sala onde ele fica, tem o telefone da sala dele, e aí você dá um jeito de entrar em contato com ele e falar assim: olha, professor, eu li a descrição aqui da linha de pesquisa que o senhor trabalha e eu gostaria de fazer iniciação à pesquisa nessa linha. O senhor pode me orientar? A senhora pode me orientar? E aí vocês entram em acordo lá ou não. E se entrarem em acordo,
vocês escrevem o plano de trabalho e mandam para a seleção do programa de iniciação à pesquisa. O detalhe é que isso tem que ser feito até o dia 29 do mês que vem. Dia 29 de abril é o último dia de mandar o plano de trabalho. Então, você tem que correr atrás do seu orientador. O orientador que manda, mas você tem que procurar o orientador, desenvolver lá, né, a escrita do plano de trabalho para ele poder enviar. Então, você precisa encontrar o seu orientador. Então, aqui na linha de biofísica, né, a gente tem o professor Antônio e a professora Cássia, certo? E aí, se você entra lá no site, tem a descrição do que é que eles fazem, tá bom? Tem uma outra linha de pesquisa aqui, que é a linha de estrutura eletrônica de moléculas, líquidos e sólidos. E aí a gente tem essa série de orientadores aqui, o professor Francisco, o professor Guilherme Colherinhas, o professor Herbert, o professor Marcos Antônio de Castro, o Renato Borges e o professor Tertes, certo? E aqui tem uma descrição também do que é que eles estudam. A outra linha de pesquisa é a pesquisa de física dos materiais, com todos esses professores aqui, o professor Adolfo, a professora Andréia, a professora Hermínia, o professor Hugo, o professor Gesiel, o professor Lauro, o professor Leandro e o professor Ricardo Santana. Okay? Uma outra linha de pesquisa é a linha de fotônica e biofotônica. Então, a gente tem o professor Leandro Coca, o professor Pablo, e a descrição da linha de pesquisa deles está aqui. Lá no site tem ainda informações mais destrinchadas, então você pode ir lá e olhar, tá bom? Tem a linha de pesquisa de nanotecnologia farmacêutica e nanomedicina térmica, que são os professores Andes e eu, certo? Que atuamos nessa linha de pesquisa. Eu acho a mais interessante, mas é só a minha opinião. A gente tem uma linha de pesquisa de ótica quântica e informação quântica com o professor Edilei, professor Lucas, professor Norton, professor Rafael, professor Wesley. Tá? Todos esses professores que estão aqui são os professores que estão vinculados ao nosso programa de pós-graduação, certo? Existem também outros professores que eu vou mostrar ali no final. A gente tem uma linha de partículas e campos com o professor Fábio, o professor Ricardo Avelino, o professor Rômulo. Temos uma linha de sistemas fortemente correlacionados, o professor Herman, o professor Ladir e o professor Vanuildo. E a gente tem outras linhas de pesquisa, certo? Que com professores do Instituto de Física, aqui vinculados, mas eles não estão vinculados ao programa de pós-graduação. Por que eu separei? Eu separei porque ficou muito mais fácil para eu encontrar as informações, porque elas estão lá no site do programa de pós-graduação em Física. Então, eu só fiz um copy-paste e coloquei para você, mas você pode ir lá e fazer a sua pesquisa por você mesmo, certo? Então, a gente tem o pessoal da Física Médica, que está associado não ao nosso PPG, mas em outros programas de pós-graduação, né, com o professor Emerson, o professor Jones, o professor Silvio. Eles trabalham com física das imagens médicas, instrumentação, aplicações de inteligência artificial, para as imagens médicas. A gente tem outros professores que trabalham com fotônica, também com ótica quântica, com professores que trabalham com ensino de física e outras linhas que seriam demais para eu ficar elencando aqui. Então, a gente tem todos esses outros professores aqui do Instituto de Física que também estão aptos a orientar no programa de iniciação à pesquisa. Então, você tem que conversar com os professores, né? Identificar a sua linha de preferência e convencer esse professor a te orientar, escrever um plano de trabalho, e ele tem que enviar esse plano de trabalho até o dia 29 do mês que vem. Senão, você pode até fazer a iniciação científica, mas ela não vai ser reconhecida formalmente pelo UFG. O que significa? Você não vai ganhar um certificado no final desse ano de trabalho. Certo? Então, você não vai ter como comprovar para as outras pessoas que você realmente esteve associado a um programa de iniciação científica. Então, como é que eu faço para encontrar essas informações? Certo? Você vai lá no site Instituto de Física, já acabei. Vai lá no site Instituto de Física, vai lá no IF, docentes permanentes, certo? Efetivos. E aí, se você clicar aqui, tem a lista de todos os docentes
né, e com o que ele trabalha lá no Instituto de Física, e os dados para você contactá-los, e-mail, sala e telefone lá na sala deles, ok? Tem também um link para o currículo Lattes, você pode entrar lá no currículo Lattes, desse professor que você está buscando como orientador, ver uma descrição do que ele trabalha, qual que é a produção científica dele, se te agrada ou não, e é assim que você começa a escolher o seu orientador, certo? Então, como mensagem, é o seguinte: se você é criativo, curioso, se você está buscando habilidades em áreas específicas, se você é um aluno que é dedicado, isso é muito importante, e você deseja contribuir para que a nossa sociedade seja melhor, você precisa participar do programa de iniciação à pesquisa, certo? Porque no final, gente, nós não temos como medir qual é o retorno que a gente tem quando a gente investe em pesquisa. Na verdade, a gente tem como medir, sim. Foi esse retorno de investimento à pesquisa que salvou o mundo da pandemia do Covid-19, certo? Todas aquelas vacinas que as pessoas dizem que foram feitas do dia para a noite, na verdade, elas demoraram décadas para ser desenvolvidas. Aquela tecnologia demorou décadas até chegar no ponto. Calhou de, naquele momento que a gente mais precisava, elas estavam prontas para ser usadas, mas isso foi esforço de várias pessoas, inclusive de estudantes, durante décadas. Então, essa é a mensagem final para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, e esses são os contatos, você pode me escrever a qualquer momento. Obrigado, professor Sebastião. Muito claro, né? Muito legal. Pessoal, agora estamos abertos a perguntas. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas aqui para o professor Sebastião. É um momento muito importante esse. Dúvidas? Sim, por favor. Sebastião. Olha, eu recomendo até o estudante que está no ensino fundamental e médio participar do programa de iniciação à pesquisa. Aliás, o PIP também tem essas duas modalidades. Eu não conversei com vocês aqui sobre a modalidade de ensino médio e ensino fundamental, que é o que a gente chama de iniciação à pesquisa júnior, porque vocês são todos alunos aqui, né, que já estão na UFG. Então, isso não cabe mais a vocês. Vocês não estão aptos mais. Mas até quem está lá no ensino fundamental e médio deveria participar. Porque quanto mais cedo você começa a participar desse processo todo, mais você vai ganhar, melhor vai ser o seu desempenho acadêmico, você pode ter certeza disso, certo? E isso ajuda todos os indicadores da universidade. A questão é, para participar desde o comecinho da graduação, é muito importante que você tenha duas coisas em mente. Você vai precisar se dedicar muito, porque você vai... Está vendo lá, né? São 20 horas de dedicação semanal. Então, você vai ter que dividir o seu tempo com o seu projeto de pesquisa. E você vai ter que conversar bastante com o seu possível orientador, né? E dizer para ele, olha, eu estou começando agora, então eu preciso de um plano de trabalho que se adeque a um estudante que está começando agora. Certo? Eu não tenho ainda muito ferramental teórico, eu não tenho muito ferramental matemático, né? Não tenho muita experiência em laboratório, então vamos fazer um plano aqui que se adeque à minha realidade. E à medida que você vai crescendo no seu curso, né, ficando mais experiente, vocês vão melhorando a complexidade desses planos. Então, virtualmente, você pode participar do PIP dos 4 ou 5 anos da sua graduação. Não há problema algum, certo? Você só tem que entrar em acordo com o seu orientador. Olha, é recomendado que você faça iniciação em todas as áreas do seu interesse. Se você tem interesse em múltiplas áreas, você pode fazer, e for começar lá do começo da sua graduação, você pode inclusive fazer um em cada área e ver o que mais te agrada. É claro que se você fica numa área só, você tem condição de evoluir a complexidade daquilo lá.
mas você não está preso àquela área de forma alguma. Inclusive, o professor Andes tem vários estudantes da física médica, né, de iniciação científica, e eles trabalham em temas que têm correlação com a física médica, é claro, mas que não necessariamente é relacionado às áreas clássicas da física médica, né? Então, e assim por diante. Então, você pode, se você tem interesse por outras áreas ali, é até melhor. Isso te dá uma formação talvez mais completa, né, para o estudante. Dois, três, quatro. Tem uma pergunta lá. Não sei se eu entendi bem, mas aí se eu não responder a sua pergunta, você insiste de novo, pode ser? Geralmente, o que acontece é o seguinte: o estudante ele começa a iniciação científica, e aí, na iniciação científica, o orientador acaba entrando em acordo com ele, e ele começa a trabalhar em um projeto que é o início do que pode ser, por exemplo, um projeto de mestrado. Entende? E aí o estudante vai desenvolvendo aquele projeto. Quando ele chega para desenvolver o projeto de mestrado dele, além de ter toda a expertise que ele já foi adquirindo ao longo da graduação, muitas vezes ele já tem até resultados que podem ser utilizados para o projeto de mestrado dele, certo? Não é tão comum, mas acontece, de estudantes que até participam de publicações científicas em periódicos de circulação internacional durante a iniciação científica, certo? Então, ele realmente tem uma produção científica que começou ali na iniciação científica. Então, isso é muito importante. Coloque ele muito à frente de um estudante que, por exemplo, decide fazer pós-graduação, mas aí ele nunca teve contato com esse fazer da ciência, né? Então, ele vai ter que correr muito atrás. E, já que a gente está com um pouquinho de tempo, aqui no Instituto de Física, a gente pensa o Instituto como um organismo inteiro. Então, a graduação não está dissociada da pós-graduação. Isso fez com que nós criássemos disciplinas que nós chamamos de disciplinas conjugadas. O que isso significa? São algumas disciplinas que os estudantes podem fazer durante a graduação, e aí eles, dependendo do conceito que eles tirarem, essa disciplina é automaticamente aproveitada na pós-graduação. Então, se ele entrar na nossa pós-graduação aqui, ele não vai ter que fazer aquele crédito, ele não vai precisar repetir aquela disciplina, certo? E isso, somado ao fato de que o estudante fez iniciação científica, coloca esse estudante num ponto muito adiantado na execução do projeto de mestrado dele, por exemplo, em relação ao estudante que não tem nada disso, ou que cursou a graduação em outra universidade que não fez iniciação científica, por exemplo. Então, isso aqui está tudo muito organizado. A gente faz um esforço tremendo para que vocês façam iniciação científica e para que vocês escolham alguma das nossas linhas de pesquisa associada à pós-graduação e trabalhem na nossa pós-graduação também. Até, e talvez principalmente, os estudantes que são estudantes da engenharia física, da física médica, né? Que
Às vezes fica parecendo que não é preciso ou que não deve fazer pós-graduação, mas precisa sim. O professor Anderson tem uma informação que ele sempre gosta de comentar sobre isso, é que para trabalhar com física médica fora do Brasil, né, para clinicar nos Estados Unidos, por exemplo, o cara tem que ter nível doutorado. Certo? Então, tudo começa com a iniciação científica. A mensagem que eu quero passar para vocês é a seguinte: vocês estão no momento mais interessante possível para começar a iniciação científica. E é agora. É a área que você está fazendo agora. Esse é o treinamento que a física fornece, todos os cursos fornecem, e o programa, né, de iniciação auxilia demais. Então, se envolva, é importante. Muito feliz que tem várias pessoas que começaram a se envolver, porque isso com certeza vai ajudar vocês a crescer muito. E não fiquem restritos a uma área, né? Vocês têm uma possibilidade absurda. Não é à toa que esse instituto tem um curso altíssimo, tem nota 6 na pós-graduação, tem pesquisadores aí renomados, com certeza vocês têm muitas opções para participar. Nós somos 53 docentes, certo? E praticamente todos eles estão ativos do ponto de vista científico e todos estão aptos a orientar. Então, assim, aquela desculpa de que eu não encontrei um orientador, ela não pode ser mais dada. Então, você já sabe como fazer. E se você tiver alguma dificuldade, eu queria falar com aquele professor, não estou conseguindo, ele está muito ocupado, ele por algum motivo não me respondeu, você pode entrar em contato comigo e eu agendo uma entrevista sua com aquele professor que você está procurando. E mais que isso, né? E mais que isso, né? A maioria dos professores estão aqui o dia todo e com as portas dos gabinetes abertas. Então, você pode chegar lá, bate um pouquinho lá, fala assim: professor, vim aqui falar com você. Eu não tenho relato de ninguém que chegou e falou assim: não vou falar com você, não. Então, todos os professores vão falar com você imediatamente. Se estiver saindo ali, ou muito ocupado por algum motivo, você espera ou sai de ali com uma agenda marcada, né? Não tem problema. Tinha alguém ali atrás? Não, a UFG, ela veda, né, o acúmulo de bolsas. Então, com esse perfil, né? Então, se você tem uma bolsa desses programas de monitoria, iniciação científica, PIBID, auxílio permanência, isso. Isso. Se você tem auxílio permanência e alimentação, tá ok, você pode acumular. Se você tem as outras bolsas, aí você não pode acumular.
esperamos vê-los em vários momentos. Eu gostaria de agradecer ao professor Sebastião, em nome de todos os. Acho que vou só deixar uma mensagem final, que é o seguinte: eu mostrei aqui, né, Discutiu isso e teve uma publicação numa revista extremamente importante, que é a Science. Então, para vocês que estão começando agora, a Science e a Nature são assim, as mais fantásticas revistas do mundo para se publicar. Nós temos pesquisadores na UFG que vêm publicando em revistas desse nível e de outros, e é importante demais aí vocês verem o que eles têm para estar comentando com a gente, tá bom? Então, espero todos vocês aí na terça-feira aí no Café Consciência, tá bom? Vão ter outras também, não esqueçam aí. Acompanhe a gente na rede. Até logo. Obrigado a todos.